O que a pipoca, a pamonha, a paçoca e o chimarrão têm em comum? Essa é difícil, eu sei, mas é a mesma coisa que a canjica, a moqueca e a tapioca também têm em comum. Quer uma dica? O nome paçoca, o doce à base de amendoim, vem do tupi paçoca, que quer dizer esmigalhada. Pipoca também vem do tupi, formada pela junção de pira, que quer dizer pele, e poca, que é estourar. Se você ainda não adivinhou, vai aqui a resposta. Todos esses alimentos da culinária brasileira têm origem indígena e é esse o nosso assunto do episódio de hoje. Estomazil apresenta Saber Não Ocupa Espaço. Quando os portugueses chegaram aqui com suas caravelas, porque eles não descobriram nada, já tinha gente aqui, um número de 3 a 5 milhões de indígenas habitavam essas terras, divididos entre 1000 povos diferentes. Os primeiros povos originários que os portugueses encontraram eram de tribos que viviam na costa litorânea, como os tamoios, guaranis, tupiniquins e tabajaras. Muitas outras tribos que viviam no Planalto Central, perto das nascentes de córregos e rios, como os Timbira, aimorés, goitacazes, carijós, carajás, bororóis e botocudos, só encontrariam os colonizadores no século XVII, quando estes chegaram ao interior do país. A povoação do período pré-cabralino, ou seja, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, teria começado 50 ou 60 mil anos antes. Evidências arqueológicas mostram que a presença humana no Brasil data de 12 mil anos. Durante todos esses milênios, os povos indígenas, em suas diferentes tribos, desenvolveram suas estruturas sociais, religiosas, seus sistemas de linguagem e seus costumes. Em resumo, todos os milhões de indígenas tinham sua própria cultura. O contato com os colonizadores foi muito prejudicial para os povos originários e resultou em milhões de mortes de indígenas, tanto por conflitos quanto por doenças que vieram da Europa, como a gripe e a tuberculose. Sem contar que, no século XVI, indígenas foram escravizados pelos portugueses para as primeiras explorações de pau-brasil e forçados a abandonar suas terras, suas crenças e sua cultura. Hoje, estima-se que o número de indígenas no Brasil seja menor que 1 milhão, o equivalente a 0,4% da população brasileira. Mas a influência indígena está em todo lugar, na nossa língua, nos nossos costumes, crenças, no nosso folclore e na nossa mesa. O beiju de mandioca, muito parecido com a tapioca que a gente conhece, é um prato dos indígenas que viviam em Pernambuco. Aliás, até então, os portugueses nem conheciam a mandioca, que é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Já a canjica, feita de um tipo de milho branco, é a herança dos tupinambás. A muqueca, que foi alterada por influência de portugueses e africanos, era um prato tradicional indígena. Moqueca vem de poqueca, em tupi, quer dizer assado de peixe, e vai muito bem com pirão. A pipoca, famosa no mundo inteiro, tem origem nos índios da América e, curiosamente, já foi usada como adereço corporal e adorno para os cabelos. Os indígenas também nos apresentaram a pamonha, o açaí, o guaraná, as pimentas e muitas, muitas frutas, sem contar os palmitos, cocos e castanhas. E, para surpresa de muita gente, o chimarrão também é de origem indígena. A Ilex paraguariensis, nome científico da planta erva mate, era usada pelos indígenas para fazer infusões, tanto para revigorar como para esquentar. No Rio Grande do Sul, o chimarrão chegou através dos índios guaranis, que faziam a infusão da erva em uma cabaça e a sorviam por uma bomba feita de taquara chamada taquapi. O Brasil é de fato um grande caldeirão de etnias, culturas e histórias que precisam ser conhecidas, aprendidas e reverenciadas. O que nos faz ricos é justamente essa fusão de saberes. E como você já sabe, saber é bom, minha gente, e não ocupa espaço. Um oferecimento Estomazil.